Olá, pessoal. Então, muito bem-vindos novamente. Agora nós iremos discutir um pouquinho, conversar um pouquinho, procurar explicar melhor o que vocês vão ter que fazer nas atividades ao longo da disciplina, tanto as atividades virtuais como as atividades presenciais. Como eu havia mencionado na última videoaula, nós teremos 4 módulos. Em cada um desses módulos, nós teremos uma atividade virtual, e além da atividade virtual, nós teremos também uma atividade presencial que será pontuada, que será a nossa segunda atividade presencial, e a prova final. Como vai ficar essa divisão de pontos? A prova presencial vai valer 50 pontos, ou seja, 50 pontos, 50% do total da disciplina. Então, essa prova presencial tem um peso muito importante para vocês, né? A atividade presencial a ser realizada no segundo módulo vai ter uma pontuação de 20 pontos. Daí, o restante, quando vocês estiverem fazendo as atividades virtuais para cada um dos módulos, vocês terão a seguinte divisão de pontos. A atividade do primeiro, do segundo e do terceiro módulos, cada uma delas será pontuada com 6 pontos. A atividade do último módulo, que será o quarto módulo, por ser um módulo, uma atividade em si que exige um esforço maior, que tem um nível de complexidade um pouquinho maior, ela vai ser pontuada com 12 pontos, ou seja, o dobro das demais atividades. Ela exige realmente um pouquinho mais. Vamos ver um pouquinho, então, o que vocês vão precisar de fazer em cada um dos casos. Eu acho que é interessante a gente já ter uma noção de que ao longo da disciplina, essas atividades elas vão ganhar um nível de complexidade crescente, ou seja, do primeiro para o quarto módulo, vocês vão ter atividades que vão começar com um nível de complexidade, de dificuldade, inclusive um pouco menor, e à medida que forem passando os módulos, essas atividades vão crescendo um pouco em nível de complexidade, de dificuldade, de esforço que vocês vão precisar ter mesmo. Isso é porque vocês já vão desenvolver certas habilidades, certos conhecimentos, então vocês já terão condições de fazer essas outras atividades. Falando um pouquinho mais especificamente, no primeiro módulo, que é quando nós iremos tratar dos panoramas das literaturas africanas de língua portuguesa, vocês terão um fórum de discussões que será pontuado com 6 pontos, como eu havia mencionado. O que vocês vão precisar de fazer nesse fórum? Lá existe um texto que vai tratar justamente desse panorama, um texto teórico, né, das professoras Maria Nazaré Soares Fonseca e da Terezinha Taborda, e ali vai ser apresentada realmente essa visão bem geral, comparativa, inclusive das literaturas nos países africanos de língua portuguesa. A partir da leitura desse texto teórico e a partir da leitura do poema Coração em África, que está postado para vocês, vocês deverão comentar no fórum de discussões quais são as representações de África que estão colocadas lá. Ou seja, vocês irão ler esse poema, irão interpretá-lo. Nesse poema, quando se coloca coração em África, se coloca uma certa visão do que seria a África, ou seja, a África está representada ali de algum modo, com uma certa imagem. Qual é a imagem que está colocada ali? Então vocês vão comentar o que mais chama atenção, quais são as características que dão essa identidade de África. Natural, não precisamos passar para outros momentos para que a gente saiba que já não é mais aquela identidade exotizada que muitas vezes a mídia traz da África, uma outra identidade distinta. Qual é essa identidade? Então, vocês podem abordar vários aspectos, vou mencionar alguns, mas são vários aspectos. O território, a paisagem, a natureza, o povo africano, a cultura africana, de modo geral, né, as artes africanas. Então, o que é que se destaca nesses aspectos, nesses vários elementos, como eles são caracterizados, o que se traz ali de África nesse poema. Então, para essa participação, vocês vão precisar de vocês vão destacar um desses elementos, pelo menos,
além de fazer o seu comentário lá no fórum de discussões, vocês vão precisar de comentar pelo menos 2 postagens feitas pelos amigos de vocês, pelos colegas. E além disso, quando vocês estiverem colocando a postagem de vocês, vocês precisarão de fazer uma citação do texto teórico, ou seja, o texto teórico vai trazer ali, né, nessa abordagem panorâmica das literaturas, algumas propostas, alguns projetos daquelas literaturas, então vocês vão mencionar, vocês vão citar algum momento, alguma passagem desse texto para fundamentar a ideia que vocês estão colocando. Esse é o primeiro módulo. Passando para o segundo módulo, na realidade ele é muito autoexplicativo. O que acontece? Vocês têm ali 2 textos teóricos. Um texto teórico que vai trazer ali uma história, uma proposta de uma história da ficção angolana dos últimos 50 anos. Daí, paralelamente à leitura desse texto, vocês também farão a leitura de um texto que vai abordar a presença e a importância do autor Mia Couto para a literatura africana de língua portuguesa, para o próprio país ali do Mia Couto, como ele se insere, qual é a função desse autor nesse contexto. E a partir disso, vocês farão também uma leitura do texto literário que está disponibilizado para vocês, o Cachimbo de Felisberto, e vocês vão procurar, pensando-se no tema do módulo 2, que é essa construção da identidade nacional ou das identidades nacionais a partir do texto literário, vocês vão responder às perguntas que estão no texto dirigido. Ou seja, o que acontece? O texto dirigido, na realidade, a questão não é que vocês deverão fazer a leitura dele após a leitura do texto. Vocês lerão o estudo dirigido antes de ler os textos, inclusive o texto literário, e vão respondê-lo de acordo com a leitura de vocês. Ele é justamente para dirigir, para orientar, que vocês consigam perceber os aspectos mais importantes dos textos, tanto teórico quanto do texto literário. É importante ressaltar nesse caso, então, o seguinte: a atividade do módulo 1, ela vai ser individual. Já a atividade do módulo 2, do módulo 3 e do módulo 4, todas elas, a partir ali do módulo 2, todas elas serão atividades feitas em grupos de 4 ou 5 pessoas. No caso do estudo dirigido, vai ser uma atividade feita ali com essa resposta às perguntas. Não há problema que o grupo divida, cada um responda a uma daquelas questões, mas é fundamental que vocês tenham o conhecimento de todas as respostas, até porque isso vai ser muito importante para vocês mais à frente um pouco, inclusive para a prova ou para a atividade que vocês farão no módulo 4. Muito bem. A atividade do módulo 3 é uma atividade de escrita que também vai ser feita com um grupo de 4 ou 5 pessoas. Nesse momento, nós já iremos tratar da relação das identidades africanas, dessas várias identidades africanas. O que acontece? Lá, há para vocês um texto literário, que são um texto não, na verdade, uma compilação de alguns poemas de Virgílio de Lemos. Esses poemas do Virgílio de Lemos trazem algumas visões, constroem visões identitárias de determinados modos relacionados ali com sua paisagem, com uma certa visão de nação, do povo em si. O que vocês deverão fazer, então, é associar a leitura do texto de Stuart Hall, que vai tratar sobre essas relações identitárias, sobre os conceitos de identidade, os vários conceitos de identidade, à leitura do poema. Mas, para poder fazer isso, vocês vão escrever um texto didático para alunos de ensino médio. Ou seja, o mais importante nesse caso é que vocês traduzam a leitura de vocês e a leitura dos conceitos do Stuart Hall para uma linguagem simples, para uma linguagem que seja o mais claro possível, de modo que alunos de ensino médio consigam entender o que está sendo falado, entender os conceitos, consigam relacionar os conceitos à leitura do poema. Então, pensando na prática de vocês como atuais ou futuros professores, vocês farão essa tradução
pensando mesmo na aplicação da literatura em sala de aula. Muito bem. Partindo-se disso, então, vocês farão no módulo 4 a atividade que tem um nível de complexidade maior. Também ela terá a possibilidade de ser feita em grupos de 4 ou 5 pessoas. Nesse caso, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão escrever um artigo científico, um artigo acadêmico. Nesse artigo acadêmico, vocês irão trabalhar com a relação da língua e da tensão, na verdade, não da língua, mas das línguas presentes no conto A Árvore que Tinha Batucada. Nesse caso, quando vocês estiverem trabalhando essa relação entre a língua portuguesa e as demais línguas, dialetos que vão estar presentes ali, o mais importante não é a gente nomear quais seriam, até porque em determinados momentos é difícil mesmo de se fazer isso, mas quando vocês estiverem trabalhando isso, o mais importante é se perceber como esses elementos ali estão sendo elementos constitutivos de um trabalho com a identidade dos povos africanos. Além disso, e relacionado também com isso, vem a questão de uma tradição oral. A tradição oral que está muito fortemente ligada à própria questão da língua, não haveria como ser diferente. Para poder se escrever esse artigo, vocês poderão relacionar esse artigo à leitura dos outros textos teóricos ao longo de todo o módulo. Todos os textos teóricos servirão para que vocês possam fundamentar suas leituras nesse momento. Nenhum deles não serviria, todos eles serviriam. Além disso, é claro, naturalmente, vocês podem e devem fazer também leitura de outros textos encontrados na internet, livros que vocês tenham acesso, artigos científicos de modo geral, dissertações, teses, o que servir realmente para fundamentar a leitura de vocês, ok? Então, nesse caso, essa é uma atividade que realmente tem um peso maior para vocês, e vocês precisarão de fazê-la com esse cuidado, com uma fundamentação, seguindo as normas da BNT. Agora, passando para as atividades presenciais, no primeiro momento, o primeiro encontro presencial vai ter o objetivo de que vocês possam conhecer um pouquinho a disciplina. Então, aproveitem bem para perguntar para o tutor presencial o que vocês deverão fazer em cada uma das atividades, caso reste alguma dúvida. Então, aproveitem de fato esse momento. No segundo encontro presencial, que vai ser aquele que trará uma atividade pontuada, o que vocês deverão fazer? Em casa, antes de ir para o encontro presencial, vocês deverão selecionar, pesquisar e selecionar um personagem negro afrodescendente presente na televisão brasileira. Televisão brasileira, vocês podem tratar de vários tipos de programa. Filmes, novelas, séries, o que vocês quiserem, vocês podem selecionar um desses personagens. Vocês irão pesquisar, então, sobre as características desse personagem, característica quanto à personalidade, vão pesquisar sobre a história desse personagem, a característica, inclusive, física dele. Vão pesquisar o máximo que vocês conseguirem a importância desse personagem na série, no filme, na novela, enfim. Quando vocês estiverem no encontro presencial, daí vocês receberão orientações do que vocês farão a partir dessa pesquisa. Mas, desde já, o que vocês deverão fazer é pesquisar sobre esses personagens e levar, talvez em material impresso, algo que vocês queiram, esse material pronto, ok? A prova de vocês, que será o último encontro presencial, o terceiro e último encontro presencial, terá uma pontuação de 50 pontos. A segunda atividade, como já havia mencionado, terá uma pontuação de 20 pontos. A prova pode ser feita com consulta aos materiais. Então, essa prova ela pode ser feita com consulta. Podem levar os textos lidos, os trabalhos feitos, tudo que vocês acharem que sirva para fundamentar ali e para ajudar vocês no momento da prova, ok. Lembrando-se, nessa prova serão cobrados sempre os textos, tanto literários quanto os textos teóricos que vão cair na disciplina. Então, por isso é muito importante que vocês façam todas as atividades ao longo da disciplina, né, de todos os módulos,
porque elas serão fundamentais para que vocês possam fazer uma boa prova. Uma dessas atividades que vocês não façam pode influenciar muito na prova que vocês farão à frente, ok? Então, pessoal, é isso. Caso reste alguma dúvida, vou estar acompanhando vocês bem próximo. Caso vocês não tenham compreendido algo, basta perguntar, vou estar à completa disposição de vocês, ok? Então, pessoal, é isso. Bom curso para vocês, bom início de disciplina. Até mais!